O culpado para a derrota, os judeus. Como que ele falava isso? Ele falava abertamente. Em discursos, que os judeus eram quinta coluna, que quando eles estavam no exército, eles atacavam o próprio exército alemão, que atacavam por trás, que passavam ordens para os inimigos. Ele queria a fake news que ele quer. Fake news não surgiu há pouco tempo. A fake news tem há muito tempo. E isso a galera começa a comprar essa ideia. Isso eles compram porque eles também... Existiu antissemitismo latente na Alemanha. Entendi. Depois, com a derrota da Alemanha, ela tem que pagar uma indenização muito grande para quem venceu a guerra, porque ela que causou a guerra. Então, a Alemanha se endivida muito, a economia alemã vai para o buraco, depois vem a crise de 29 no mundo, que também leva o mundo inteiro para o buraco. A Alemanha fica numa situação muito ruim. A culpa de quem? Dos judeus, e depois ele também começa a culpar os comunistas. Ah, é? Culpava os dois, comunistas e judeus, mas principalmente os judeus. Tinham negros também? Não tinha negro na Alemanha nessa época, era muito ciganos? Raro. Ciganos tinha, mas não entrava nesse momento, não. Eles não se preocupavam com os ciganos. Os culpados eram os judeus, porque ele dizia que os judeus dominavam o mundo, tem essa mentira eterna de que os judeus dominam o mundo, e quando na verdade a Alemanha, 0,8% da população alemã eram judeus. A Alemanha na época tinha 65 milhões de habitantes, e 600 mil judeus. Espalhados por toda a Alemanha. Espalhados pela Alemanha. Tá. Mas a culpa da derrota dos alemães. Por que nós estamos na crise financeira? Os judeus. Como é que a gente faz? Tem que culpar os judeus e tal. E com isso ele começa a subir. O Partido Nazista vai ganhando poder. Aí acontece coisa aqui, golpes daqui e dali. Em 1933, o Partido Nazista conquista 30% das cadeiras do parlamento alemão. Um partido pequeno consegue... cresce por causa disso, porque ele... Nós perdemos a guerra. Ele dá uma resposta que o pessoal estava querendo. Queria ouvir. Contava fake news que ele queria, a mentira que ele queria, e o povo comprava, que precisava comprar. E ele passou a ser considerado o salvador da pátria. Ele era o grande homem que podia salvar a Alemanha. Passou a ser idolatrado. E ele tinha um marketing sensacional. Aquele bigodinho ridículo dele era uma marca registrada. O cabelinho que caía na testa. Ele ensaiava os discursos na frente do espelho. Ele era um ator. Ele realmente era brilhante nisso. E ele se cercou, por exemplo, ele pegou o Joseph Goebbels, era um jornalista muito talentoso, que administrava toda a propaganda dele. Então, poderosa, né? Poderosíssima. Televisão. Televisão não tinha rádio, jornal, cinema, teatro. Uma mentira repetida muitas vezes acaba sendo verdade. Isso o próprio Hitler já falava antes. É mesmo? Se você falar, se você mentir, as pessoas eventualmente vão começar a acreditar. Entendi. Então, o Goebbels cuidou de toda a comunicação na Alemanha. A coisa foi muito bem feita. O Partido Nazista ganhou 30% das cadeiras do parlamento, aí eles deram um golpe de Estado e tomaram conta da Alemanha. Mas a gente tem que pensar o seguinte, os alemães votaram no Partido Nazista. Certo. O golpe veio depois que eles já estavam... então ele foi eleito... Foi eleito com 33%... Democraticamente. Era um parlamentarismo... A Alemanha ficou com 30% das cadeiras do parlamento. Aí teve o golpe lá da queima do parlamento, do Bundestag, que ninguém sabe se pegou fogo, se puseram fogo, e com isso ele tomou conta... Aí virou um partido único. Caçou...